Olá, seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do Conexão Saúde de 2026. O podcast que traz muito conteúdo, informações sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. E claro que ainda estamos em janeiro e o tema não poderia ser outro, porque janeiro é bem tradicional a campanha do Janeiro Branco, onde muitas informações, é muito frisado a importância de cuidar da saúde mental. E também já reforço que não é só em janeiro, né? A gente precisa cuidar da saúde mental sempre, fevereiro, março, abril. E a primeira coisa que me veio ao pensar nesse Conexão Mais Saúde é a questão de planejamento e estratégias para 2026. Sei que você que está nos acompanhando aí já falou, dezembro ou comecinho de janeiro eu vou fazer as minhas metas para esse ano novinho, que é uma página nova que está começando. E a questão é, você fez as suas metas? Você colocou no papel? E como você se preparou psicologicamente para esse ano, que agora já não é mais o ano inteirinho, já passou alguns dias de janeiro, mas para esse ano que está só começando? Então, nosso tema não poderia ser outro para começar 2026 do que a parte de saúde mental. Janeiro Branco, saúde mental, estratégias, metas. E a nossa convidada de hoje é a psicóloga Milena Jacinte. Seja bem-vinda ao Conexão Mais Saúde, Milena. Muito obrigada pelo convite, eu estou muito feliz de estar aqui, de falar de um tema tão importante agora já no comecinho do ano, para dar andamento em tudo isso. Como que, até no segundo bloco a gente vai falar sobre isso das metas, né? Mas por que é tão importante a saúde mental? Quando a pessoa quer começar diferente, quando ela visa, às vezes tem muitas pessoas que visam se encaixar no seu propósito, né? Tem muita gente que fala, eu nunca achei meu propósito, não sei qual que é. E ter essa consciência de que a mente, o comportamento, que é o que leva você à ação, ou a realizar, ou às vezes não ter coragem de realizar. Eu acho que a saúde mental ela é fundamental porque, que nem você falou, sem ela a gente ou vai fazer ou não vai fazer. Então, se a gente está bem, equilibrado emocionalmente, está com a saúde mental em dia, como a gente fala, vai ajudar a você ter esse propósito. A gente fala muitas vezes sobre motivação dentro da terapia. Se você tem um propósito, uma motivação para fazer aquilo, você tem uma força a mais para fazer. Então, se eu quero simplesmente só fazer por fazer ou porque alguém está fazendo, você não tem tanta força de vontade. Mas você coloca um propósito, essa meta, do porquê que eu quero fazer aquilo, o que eu quero realizar com aquilo, ajuda muito. E estando com a saúde mental em dia, com seu autoconhecimento, equilibrado emocionalmente, conhecendo suas emoções, você vai saber até como realizar isso, quais os passos que eu preciso seguir, como que eu posso dar início a tudo isso que eu estou planejando. Quando você faz atendimentos, né? Isso. Tanto online quanto presencial, né? Isso. E quando chega finalzinho do ano, especialmente dezembro, os seus pacientes, eles mudam muito assim, às vezes até um pouco de ansiedade, quando estão com você perguntando o que eu posso fazer para 2026 ser diferente, né? O que realmente eu posso fazer para eu ter a atitude certa, para eu me posicionar, para eu agir mesmo, né? Não só ficar colocando no papel ou às vezes guardar dentro da gaveta e nunca mais tirar o papel dali, porque muitas pessoas comentam, todo dezembro eu faço minhas metas ali e coloco, ano que vem eu vou emagrecer, 2026 eu vou ir para academia, 2026 eu vou iniciar um hobby novo, né? E às vezes aquelas metas só duram 30 dias, que é do dia 1º de janeiro até o dia 30, né? Aí já virou fevereiro, a pessoa nunca mais tirou o seu projeto dali, ou até mesmo do celular, né? Que hoje tem muitos templates para fazer no celular, para te ver ali, nunca mais tirou do papel. E os seus clientes, eles têm essa preocupação, assim, essa consciência ou ainda não? Tipo, quando chega dezembro, já na consulta, mencionar para você, tá acabando o ano, né? Como que eu faço para realmente colocar tudo que eu desejo para o próximo ano, colocar mesmo em ação? Ou o pessoal não tem essa consciência ainda? Eles têm um pouquinho, eu vejo, pelo menos os meus pacientes, né, em si, eu vejo assim que eles têm um pouquinho mais essa preocupação agora justamente voltando em janeiro.
porque eles estão com aquele pensamentozinho ali em dezembro do tipo, o ano tá acabando, acabou tudo isso que aconteceu de ruim, vou aproveitar, vou viajar, vou tirar um tempo com a minha família, vou aproveitar realmente. Mas quando volta de janeiro, volta um pouquinho dessa ansiedade do tipo, e agora? O que eu vou fazer? Começou o ano. Começou o ano, eu já curti minhas férias, eu já fui pra praia, já fui visitar meus parentes, e agora o que eu vou fazer? Então eles voltam um pouquinho mais com essa ansiedade, um pouquinho mais em janeiro. Mas alguns já trazem, assim, esses planos realmente, tipo, ano que vem eu vou fazer tal coisa. Ou sempre tem aquela frase falando assim, né? Segunda-feira eu começo, né? Principalmente com dieta, né? Quando é dieta, eu ia comentar isso. Quando é dieta, é aquela frase sempre assim, né? Pessoa, não, hoje é sexta-feira, hoje é sábado. Segunda eu começo, né? Eu falo a dieta sempre na segunda, né? Segunda eu começo, né? Só que essa segunda nunca vai chegando, né? Porque a gente sempre vai deixando. Acontece, chega segunda, você vai lá e faz segunda. Você pensa, mas talvez não deu tão certo, então eu vou deixar pra segunda que vem. Você não pensa, terça-feira eu começo. Terça-feira é o próximo dia, né? Eu posso começar diferente, exatamente. Né? E muito que a gente fala dentro da terapia é a questão da constância. Você tentar, qual que seja a tua meta, teu propósito e tudo mais, você ter constância naquilo. Então, se chegou ao final de ano e você está com um planejamento, você não precisa iniciar propriamente dito agora, ali naquele momento, mas planejar, pensar o que eu quero para o ano que vem. Se eu quero, por exemplo, emagrecer, o que eu vou mudar na minha vida para emagrecer? Se é uma questão de saúde, se é questão de estética, se eu preciso caminhar mais, se eu preciso me alimentar melhor ou o que for, eu já ir pensando aquilo e talvez até começando aos pouquinhos. Então, eu vou viajar, mas eu vou tentar não exagerar. Então, são pequenas coisas que já vão ajudar até pro ano que vem, agora para 2026, que já começa com o pé direito ali, de tipo, eu já comecei, já tô tendo até o reconhecimento do tipo, nossa, eu consegui não meter os pés pelas mãos e comer tudo que eu queria e me controlar, então eu acho que eu consigo. É até uma força de vontade, que nem a gente falou sobre propósito, sobre motivação, isso já ajuda bastante. Então, mesmo que comece com ações pequenininhas em dezembro, que nem você falou, às vezes está na praia, mas já vou fazer uma caminhada na praia de 30 minutos, não preciso já começar correndo, vou começar a caminhar 30 minutos, né? Eu tô na praia, mas não vou comer todos os dias só peixe frito, que é fritura, né? A batatinha frita. Às vezes, pequenas ações que você já vai modificando já faz a diferença para virar a chavinha para janeiro, para fevereiro desse ano, né? Isso. Na TCC, na Teoria Cognitivo Comportamental, a gente trabalha muito sobre isso. Até uma coisa que, falando agora, né, falando da parte de psicologia, TCC, é uma coisa que eu e a Ana comentamos semana passada, antes dela fazer a tua entrevista, né, também para a revista Mais Saúde, que vai sair, que a gente que não é da área da psicologia, a gente tem muita dúvida. Quais que são, porque são muitas áreas de atuações, e o que cada uma faz. Eu não sei se você... Né? Compete você explicar, mas se você puder explicar sucintamente, assim, o que faz a TCC. Aí eu sei que tem, né, outras áreas mais que trabalham mais com casais, né, comportamental, mas com casal, né, se você conseguir esclarecer, porque eu falei, nossa, eu sei que tem a TCC, aí tem a outra que é mais terapia com casal. Eu falei, mas eu não sei bem certinho o que cada uma faz, né? E é normal, porque até quando a gente entra na faculdade, a gente às vezes pensa que existe a psicologia, e não é a psicologia, são as psicologias. Até um livro que a gente usa bem lá no comecinho, que é As Psicologias. Porque a gente fala em uma, né? Não é só uma, né? Ou sempre surge aquele cortezinho do tipo, a psicologia falou. Não, a psicologia não falou. Foi uma linha teórica que falou. E a TCC, o nome dela é Teoria Cognitiva Comportamental. Então, a gente trabalha muito com o cognitivo, pensamentos, emoções e com o comportamento em si. Então, quando a gente fala sobre essa questão de metas, de estabelecer metas, pensar não só no comportamento, no que eu preciso ir fazer, mas no que eu estou sentindo, no que eu estou pensando sobre aquilo. Então, a TCC vai trabalhar nessa tríade de que eu preciso modificar meu pensamento, meu comportamento, minha emoção, saber como que eu estou percebendo todos esses eventos e tudo mais, para conseguir modificar, fazer essa ativação comportamental que às vezes a gente fala, de modificar um comportamento. E tem outras, né? Tem psicanálise, tem a comportamental, tem humanista, tem diversos outros que você falou. Dei entrevista para a Ana, vai estar lá um pouquinho explicadinho também sobre cada linha teórica. Mas, por exemplo, para casais, são muitas linhas teóricas trabalham. Então, não tem uma só para casal ou uma só para dependentes químicos. A TCC trabalha com casais, com psicoterapia individual, com grupos, com alcoólatras, com diversos públicos. Então, cada cada psicólogo ele vai se especializando no que ele se encaixa mais.
Ah, entendi. Então, por exemplo, mesmo com, né, você mesmo com TCC, se você quer voltar mais, eu quero voltar mais para atender pessoas que têm vícios, que são alcoólatras. Você vai se especializar mais nessa área, Isso. né? Eu quero voltar mais para terapia de casais. Você vai se especializar mais nessa área. Isso. A gente vai buscando, assim, não vou... Tem psicólogos que atendem somente aquele público, mas tem uns que atendem mais. Por exemplo, meu foco é mais adolescente e adultos, ansiedade, depressão, mas não significa que eu não atenda outros casos. Atendo muito caso também de violência contra a mulher. São áreas que a gente vai se especializando e vai criando um vínculo, porque também se a gente não consegue saber de tudo sobre tudo. Então, até por isso, por conta das especializações e entender melhor cada caso. Nossa, e realmente eu acho que hoje tem pessoas que são generalistas ainda, mas hoje no mercado também é muito mais reconhecido quem é especialista, né? Independente da área de atuação, né? Seja dentista, médico, tudo, mas se a pessoa se especializar e ficar naquela área, ela tem tendência de ter um público maior, de estar mais conceituado no mercado, porque você está estudando aquilo, né? Exatamente. Então, às vezes, você vai falar, não, vou atender 1 ou 2 públicos, né? E vou focar naquilo, né? Então, geralmente, tende a ter mais sucesso quem é especialista. Sim. Porque a gente consegue estudar melhor, se atualizar melhor também sobre aqueles casos, aplicar coisas técnicas e tudo mais dentro da TCC, por exemplo, muito mais focado naquele problema, naquela situação. Então, é até melhor até pro paciente, não só como... pro mercado também, a gente fala muito disso, mas até melhor pro paciente você ter um cuidado daquela pessoa que entende muito bem sobre aquilo que você está passando, né? Verdade. Deixa eu ver se eu não esqueci nenhuma pergunta desse primeiro bloco aqui. A gente até falou já do recomeço de janeiro, mas que sinais podem indicar que a nossa saúde não está bem? Mesmo quando a gente está trabalhando normalmente no dia a dia, né? A gente já falou um pouquinho que janeiro é um momento de recomeço, mas quando você não está bem mentalmente e muitas vezes nem tem essa visão de querer fazer mesmo suas metas, de mudar de vida. Só que para quem está vendo, por exemplo, até para pessoa que está, né, esposo, ou quem é colega de trabalho, aquela pessoa está normalmente, assim, trabalhando normal, indo para casa, se alimentando normal. Tem como diferenciar? Perceber. Ou a pessoa, ela tenta esconder também que ela não está bem mentalmente? Tem os dois casos. Às vezes a pessoa sabe que ela não está bem e vai tentando esconder, que é muito perigoso, porque os sintomas vão crescendo. Mas também, às vezes, a pessoa não percebe por conta da rotina. Porque normaliza. Por exemplo, às vezes no mercado de trabalho a gente está muito nessa discussão da escala 7x1, 6x1, né? E tudo mais. Então, vai discutindo do tipo, até onde eu consigo ir, o que eu preciso fazer. Então, ir percebendo algumas coisas. Eu sempre falo para meus pacientes, é uma pergunta que eu sempre falo. Como que tá a tua alimentação? Como que tá o teu sono? Tua qualidade de sono, não tua quantidade de sono. Porque eu acho que aí tem uma coisa muito importante. Geralmente o pessoal pergunta a quantidade. Aí a pessoa até vai falar, eu durmo de 7 a 8 horas. E tu fala, não, mas a quantidade é dentro do padrão, né, normal, é isso mesmo, né? Mas e às vezes a pessoa pode não estar descansando, né? Pode estar dormindo, mas não está descansando, né? Ela acorda a noite inteira, não consegue dormir bem, demora horas para dormir, tem insônia, mas eu dormi 8 horas, então eu tô bem. Então não é isso. Sempre pergunto ao paciente qual que é a tua qualidade de sono. Você está acordando descansado? Você está se sentindo bem? Claro, tem dias e dias, acontecimentos, mas de modo geral. Como que estão teus hobbies, atividade física, o que você faz por prazer, além do teu trabalho, além do teu estudo, além das tuas obrigações, o que você está fazendo por você, sejam coisinhas pequenas. Então, que nem você estava me perguntando, sobre começar aos pouquinhos. Dentro da TCC é muito importante, a gente foca muito nisso, metas pequenas e possíveis. Começa aos poucos. Não precisa sair caminhar por 2 horas. Se você consegue sair dar uma volta no teu bairro hoje, tá ótimo. Amanhã você tenta aumentar, a semana que vem você tenta aumentar isso. Vai colocando essas pequenas coisas. Como que tá a tua alimentação? Se você tá comendo bem, se tá com uma dieta equilibrada para sua saúde, não só pensando em estética, mas para fornecer realmente, daí a gente entrou para um lado mais nutricional, né? De nutrientes que você precisa, vitaminas e tudo mais, como que tá tudo isso? Porque isso também vai influenciar. Pra gente ir percebendo até esses sinais e que às vezes eu tô com cansaço, eu trabalhei
seja, sei lá, 4 horas por dia, mas eu chego tão cansada em casa. Ou eu não fiz nada hoje, é num sábado que eu não fui trabalhar, mas eu tô exausto. Eu não tô conseguindo conversar, eu quero me isolar, eu tô deixando de fazer as coisas que eu gostava antigamente, e não por maturidade, tipo, meus gostos foram mudando, mas porque eu não sinto mais prazer. Isso são pequenas coisas que a gente pode ir notando que talvez seja ali um sinalzinho de alerta do tipo, olha, talvez eu precise me cuidar, talvez eu precise conversar com alguém, com um profissional, ou às vezes até com um amigo para ver se ele também está notando essas coisas em mim. Então, esses pequenos sinais, insônia, cansaço, desânimo principalmente, um cansaço emocional também que a gente tem, que muitas vezes a gente não percebe, são sinais que a gente pode ir percebendo, seja para perceber algo maior ou para trabalhar no sentido de prevenção também. E a questão da exaustão que tu falou, que eu achei um ponto bem interessante, que às vezes realmente é um sábado e tipo, tu fala, ai, tô exausta. Há confusão, ou tem como diferenciar, quando realmente é a exaustão de você ter trabalhado demais e realmente querer ficar aquele sábado em casa, não querer sair, nada, do que tipo aquela exaustão que já chega a levar para um quadro depressivo, assim, não. Essa exaustão é realmente porque eu trabalhei muito essa semana, não tive tempo de descanso, e a exaustão de não, tipo, já quer dizer que, não quero fazer nada, não quero sair, não quero ver os amigos. Tem como diferenciar quando é uma e outra? Tem alguns sinais sutis, tipo, eu trabalhei a semana inteira, eu só quero, sei lá, chegar e dormir meu sábado inteiro. Quando você dorme seu sábado inteiro e você acorda, tipo, descansei, tô bem, sei lá, vou fazer alguma coisa, vou pedir uma comida, vou fazer alguma coisa, tipo, foi um descanso e agora eu quero fazer algo também prazeroso, é realmente para esse lado do cansaço físico ou do mental, no sentido de que, olha, eu precisava descansar mesmo. Quando é para esse lado da exaustão mental mesmo, você pode às vezes dormir o sábado inteiro, 5, 6 horas ali, e você ainda acorda e você se sente exausto. Então ele não vem esse descanso, não vem aquele sentimento, aquela sensação de que estou bem ou estou um pouco melhor. Você acorda e você não quer sair do seu quarto, você não quer ver ninguém, você não quer conversar com ninguém. Ou entra naquele outro ponto que a gente fala muito do celular de hoje em dia. Então, tipo, em vez de eu ir, sei lá, assistir um filme que eu gosto, eu vou ficar lá rolando o feed do Instagram por horas, horas e horas. Depois você pergunta o que você fez? Não sei. O que você viu? Não sei. Então, dá pra ter esses pequenos sinais. Tem alguns outros, mas eu acho que esses são os mais evidentes. E o Instagram é uma questão que a gente até já fez vários podcasts até do Conexão Mais Saúde, até mesmo de falando para a parte infantil, né? Que as crianças ficam às vezes muito nos shorts, ou na TV ou no celular, que é aquela coisa que vê. E eu já fiz realmente esse teste lá em casa, né? Porque eu tenho uma filha de 11 anos e um de 7. Quando eles estão muito no celular, e às vezes eles estão vendo shorts no celular, eu vejo que eles olham um pouco, e mesmo que o shorts é rápido, já vão passando, né? Aí esses dias a gente perguntou para um de 7 anos, que é o mais novo, falou, o que tu viu? Conta os 3 últimos vídeos que você viu agora. Tipo, ele tinha acabado de assistir agora. Ele não sabia dizer. Aí eu falei até pra eles, viu como esses shorts é horrível? Eu falei assim, porque vocês só vão passando o dedo. Eu falei, mas perguntar tipo 3 últimos vídeos, 3 conteúdos, ele não sabia dizer, sabe? E com a gente também é a mesma coisa, se a gente for reparar que fica muito nesse automático. E às vezes até agora veio essa função nova de acelerar também os vídeos, né? Que já eram vídeos super curtos, agora você ainda pode acelerar. Consegue acelerar, né? Então você, até essa questão, a gente fala até da dopamina, que é um negócio, doses super rápidas de dopamina que não tem um efeito duradouro, um efeito bom. Diferente de você sair, fazer uma caminhada, de você sair correr, de ter uma atividade física que vai liberar também a dopamina, mas é uma liberação, digamos assim, um pouco mais a longo prazo, que traz aquele prazer que você vai se sentir cansado quando você chega fisicamente, mas vai se sentir bem. Então, você ficar ali 1 hora rolando feed, não vai trazer essa mesma sensação, né? E eu como mãe, eu até me preocupa, assim, muito com essa questão de tela, assim, sabe? Daí agora nas férias a gente até deixou um pouquinho mais, mas daí também eu fiz uma escolha bem consciente, assim, de colocar os 2 na colônia de férias do Guaíra. Porque ano passado eu coloquei só a Júlia, que é a mais velha, e não coloquei todos os dias. Eu colocava assim, ela ia umas 2 vezes na semana, daí na segunda semana ia mais umas 2 vezes, né?
E esse ano não, esse ano eu falei, vou colocar os dois as 2 semanas, que essa agora é a última semana, já foram semana passada, tô indo mais essa agora. Vou colocar as 2 semanas, porque pelo menos eu sei que da 1h30 às 5h30, eles vão estar lá, vão estar na piscina, vai ter brincadeira fora da piscina, brincadeira na piscina, mas foi uma questão que eu escolhi consciente, justamente para tirar das telas. Porque daí, né, eu sei que eu e algumas mães já voltaram a trabalhar, aí tu deixa com a pessoa que tá na tua casa, né, tua babá, o teu ajudante de casa, e querendo ou não, eles iriam passar o dia todo. Ou no celular, ou iam brincar um pouco, daí iam voltar pra TV, pro YouTube, depois iam pegar o celular para jogar de novo, mas tipo, ia ficar o dia todo nessa questão de muita tela, né? Aí esse ano eu tive essa questão, assim, porque eu acho que se pra gente adulto, que a gente tá comentando, se pra gente adulto já é prejudicial, imagina pra criança, né? E eu falo até pra alguns pacientes meus, a gente às vezes precisa retomar ser criança, do tipo, a criança às vezes só quer brincar. Hoje em dia, vamos tirar essa parte das telas, mas às vezes a criança só quer brincar e quer fazer coisas que ela gosta. A gente, enquanto adulto, a gente só tá trabalhando e tá no automático. A gente tem que relembrar isso, do tipo, eu posso ter um hobby, eu posso fazer alguma coisa que eu gosto sem que me dê retorno, às vezes financeiro ou reconhecimento, alguma coisa só por prazer mesmo. E isso também ajuda muito na saúde mental. A gente fala muito sobre isso, dos hobbies, da atividade física, ajudar, porque vai trazer esse prazer que não é obrigatório pra gente, né? E eu acho que aí tem uma coisa que, né, a gente pode falar de várias metas desse ano, mas tem muita gente que não gosta de academia. Tem gente que ama, tem gente que não gosta, né? Aí às vezes realmente tu achar um esporte que faça o efeito, né, sei lá, qualquer outro esporte que faça o efeito da musculação em si. Vou fazer um vôlei, vou fazer um beach tênis, alguma coisa que já vai estar trabalhando ali as pernas e o braço, sabe? Vou tentar achar alguma coisa que realmente, mesmo que às vezes, né, às vezes tem gente que fala, não, eu vou na academia 3 vezes por semana por obrigação. Às vezes é preciso, né? Tipo, realmente se tu quer ficar forte, né, trabalhar os músculos e ficar forte ali, tem que ir na academia. Mas às vezes conciliar alguma coisa junto, né? Porque pra mim, ia ser, nossa, claro, hoje em dia meu tempo tá bem limitado, mas pra mim ia ser ótimo, eu acho que eu ia amar eu voltar a jogar vôlei, que era uma coisa que eu jogava lá na 8ª série, no ensino médio, né? A gente retomar essas coisas, tipo, né? Tem gente que vai querer gostar de jogar vôlei, tem gente que vai ser futebol, tem gente que vai ser, né, qualquer outra coisa, assim. Mas eu acho que quando tu vê um esporte e tu consegue retomar, é uma coisa que você desliga um pouco a mente só do trabalho, ou eu tenho que fazer isso, né? Isso, E é que você falou, a gente tem que procurar o que a gente gosta, não precisa ser atividade física, não precisa se resumir a corrida ou a academia. Que você falou, tem beach tênis, futebol, vôlei, tem muitas outras coisas que a gente tem que buscar esse prazer, que é aquilo que eu também tinha falado do motivo. Então, eu vou fazer algo porque eu tenho um motivo para fazer aquilo. E se eu gosto daquilo, minha motivação vai ser muito maior para fazer aquilo. Então, às vezes, você só não achou o esporte ou a atividade certa para você. E é na tentativa e erro, às vezes. Eu vou ir fazer uma aula experimental, se eu não gostei, vou tentar fazer outra, vou em outro local, vou procurar outras coisas que façam, talvez, eu encontrar algo que eu goste. E como diferenciar uma meta saudável de uma meta que pode estar sendo motivada pela cobrança? O que vai te trazer, acho que principalmente o que vai te trazer prazer. Uma meta saudável é você também ter uma visão do que aquilo vai me trazer de bom e o que vai trazer de prazeroso para mim. Então, por exemplo, vamos colocar o emagrecimento, que vai dar para se encaixar nas duas. Eu quero emagrecer em 2026. Por que eu quero emagrecer? Porque minha saúde não está muito boa, eu estou me sentindo muito mais cansado, subi meu peso, tem alguns problemas, sei lá, levando mais para a parte clínica e tudo mais, fiz consultas e tô vendo que eu preciso realmente emagrecer, então vou colocar uma meta de emagrecer. E daí voltamos para aquilo também do metas pequenas e possíveis. Eu não vou sair caminhar 10, 15 quilômetros esperando que eu emagreça 2, 3 quilos em um dia. É começar aos poucos, é fazer um acompanhamento com os profissionais adequados, seja em qualquer meta. E se a gente levar para o lado, digamos assim, do obrigatório, numa meta ruim, é aqueles atalhos que a gente tenta pegar. Então, eu vou parar de comer para eu emagrecer logo. Eu vou cortar tudo. Eu vou fazer uma refeição por dia, que, sei lá, vai ser um iogurte desnatado, que quase não tem caloria, só para me manter em pé, digamos assim.
Então a gente tem que analisar o que está trazendo de bom essa meta e como que eu estou construindo essa meta e o que também está trazendo de ruim. Porque, claro, tem sacrifícios que a gente precisa fazer, mas não precisa ser em tudo, não precisa ser sacrifícios gigantescos que a gente precisa fazer por conta de uma coisa, seja emagrecimento ou qualquer outra meta que a gente coloque. E tem também a questão, tanto mais a meta que a gente fala dessa cobrança, também tem a questão de comparação, né? Uma meta também às vezes não saudável é quando você se compara com a outra pessoa. Ou, né, especialmente no Instagram, que a gente fala que no Instagram é a vida perfeita. De todos Sim. que a gente tá seguindo é a vida perfeita, né? Então, às vezes, tu nem tá tão incomodado assim, mas como tu vê aquele corpo perfeito ali no Instagram, tu fala, não, eu quero ser igual aquela pessoa. Porque, tipo, eu quero ter o corpo dela, né? E é uma meta que às vezes não é tão saudável, porque assim, tá, tudo bem, né? Às vezes tu precisa emagrecer, tu precisa cuidar da tua saúde, mas às vezes é uma meta que você nem tá tão olhando pra tua vontade, aquela vontade que vem lá de dentro mesmo, lá interna, mas tu tá fazendo uma meta por comparação. Você não pensa assim, eu quero emagrecer, eu quero ter um corpo definido, isso aqui, eu quero ter aquele corpo. Daquela pessoa, né? A gente usa como uma imagem, uma comparação, o outro e não a minha própria imagem ou a minha saúde e tudo mais. E isso também eu vejo muito, eu trabalho muito com adolescentes na clínica e uma das queixas maiores que eles têm é mas fulano passou em tal faculdade, ele tá na mesma turma que eu. Eu falo, mas ele não é a mesma pessoa que você. Ele não estuda o mesmo tanto que você. Mas ela estuda menos, mas isso e aquilo. Eles colocam muito essa comparação. Às vezes, a gente usa muito o Instagram, mas às vezes a pessoa que está perto da gente, mesmo que seja uma pessoa que pareça ter a vida igual, ela não tem a vida igual. E a gente precisa também pensar nisso. Cada um é cada um. A minha régua é uma, a tua régua é outra. O tempo que eu estudo é um, o tempo que eu estudo é outro. Então, às vezes até o método de estudar de um para o outro vai diferenciar para passar em tal faculdade. Às vezes tem até questão de sorte, que foi chutando um monte de perguntas e que às vezes eles não enxergam isso. É aí que também vem a autocobrança, que daí também prejudica a saúde mental nossa, de que se eu não passei em tal faculdade, se eu não emagreci tantos quilos, significa que eu não sou suficiente. Aí vão criando mais crenças limitantes na gente, essas crenças que vai prejudicando outras áreas também da nossa vida, né, com isso. Porque quando vê a pessoa vai se enchendo tanto de crenças limitantes que às vezes não atinge, que nem você falou, não atinge só a área dos estudos ou a área profissional, mas a pessoa fala, não sou boa em nada, então, né, não sou boa se já é casada, não sou boa esposa, não sou boa de cuidar dos meus filhos, não sou boa em fazer uma comida gostosa pro meu marido, pros meus filhos, né, tu já começa a colocar um monte de coisa ali, né, e na verdade, em vez de você ter aquele brilho, aumentar teu brilho, tu vai, tipo, se diminuindo, né, vai tampando aquele brilho, né, daí realmente você é capaz, só que você vai, não sou, né. E na terapia a gente trabalha muito isso de potencialidades, e não coloca como defeitos, é potencialidades que você precisa às vezes trabalhar. Só que às vezes a autoestima da pessoa está tão baixa, essas crenças foram diminuindo tanto que ela não está conseguindo enxergar. Então, às vezes, ela precisa também de uma validação, às vezes muito externa, mas ela não se valida. Ela não vê que quando ela fez aquela comida gostosa, ela não se elogiou. Ela só tipo, tá boa. Tá bom, consegui fazer, né? Consegui fazer, hoje eu consegui fazer, mas tipo, nossa, hoje minha comida tá muito boa. Hoje eu consegui cumprir tal tarefa e tudo mais. Então ela vai se diminuindo, ela mesma vai fazendo isso e às vezes até a pessoa que tá em volta também pode contribuir. E a gente também fala sobre limites, de dizer não, de tirar pessoas da sua vida que não estão te fazendo bem. Mas essas questões das crenças influenciam muito. Dentro da TCC a gente trabalha muito com a questão das crenças. Como que ela influencia tudo na nossa vida. Como vão ser saudáveis ou como vão ser limitantes também, disfuncionais na nossa vida e vai acarretar em tudo, vai influenciar em tudo a nossa vida. Você que está nos acompanhando aí, já se inscreva no canal. Esse é o primeiro conteúdo apenas, né, de 2026, vai vir muita coisa aqui no Conexão Mais Saúde, então não esqueça já de se inscrever, ativar o sininho, porque todas as quintas-feiras, às 20 horas, tem episódio novo no ar. Hoje a gente está falando um assunto que é ainda Janeiro Branco, a campanha é uma campanha muito forte, muito tradicional do Janeiro Branco, e um assunto assim para mim que é importantíssimo, né, porque se a gente não tem saúde mental, não faz nada.
Saúde mental eu sempre falo que saúde mental é tudo, porque se você quer fazer uma atividade física, primeiro você começa colocando na sua mente. Se você quer fazer uma alimentação equilibrada, é a sua mente que vai deixar você ter essa constância. Se você quer melhorar na sua profissão, é a sua mente que vai te motivar a buscar conhecimento, a estudar, ou até mesmo, né, ir atrás de um projeto novo. Então a saúde mental é essencial, não tem como fazer nada se você não estiver bem consigo mesmo. E também tirar essas crenças limitantes, né? Porque a gente estava falando agora de crenças limitantes, que às vezes a nossa identidade, que a gente nasceu para ser uma pessoa, né? Ter uma personalidade, às vezes nossa identidade fica lá embaixo, vai sendo diminuída, porque a gente mesmo vai pegando coisas externas, achando que é pra gente, e muitas vezes não é. Às vezes é só uma comparação, ou às vezes aquela pessoa também não tem todo o conhecimento e nem tá percebendo que ela tá limitando o filho ou a filha, né? Então, às vezes, a gente vai colocando coisas que não é nosso, que a gente nasceu para ser muito mais e acaba deixando que as pessoas de fora, às vezes próximo, às vezes não tão próximo, vão colocando crenças sobre a nossa pessoa, né? Então, essa parte de crenças eu gosto bastante, porque é uma coisa que impede a pessoa de crescer, né? De evoluir. E impede, às vezes, ela tá cumprindo realmente o que ela veio para fazer aqui na Terra, né? Que é o seu real propósito. E é bem como o nome diz, é mesmo de limitar a gente, né? Então, isso que você falou também agora me chamou a atenção de, tipo, você vai se anulando, você vai se perdendo. Principalmente em casos de depressão, a pessoa às vezes começa a pensar que ela não sabe mais o que ela gosta. Ela começa a se desconhecer. Ela fala, antes eu gostava de fazer tal coisa, e hoje em dia o que você gosta? Não sei. Tá, você gosta de tal música, que seja uma coisa simples. Não sei se eu gosto, não... Ela vai deixando a identidade dela. Tipo, vai deixando pra trás, sem saber, às vezes, até de uma comida, de uma música, de algo bem simples, né? Porque vai realmente limitando ela a esse ponto de que não é só, tipo, eu prefiro tal cor ou tal cor pra pintar a minha casa. Não, é do tipo, eu não sei se eu quero ter uma casa, às vezes chega nesse ponto, de ir diminuindo tanto a identidade dela que ela vai até perdendo os sonhos que ela tinha. E a terapia ajuda muito nisso, que não é só tratamento, ela é prevenção. Então é autoconhecimento, é você se autoconhecer, é você saber colocar limites, é você entender quem você é e quem você quer ser, recuperar coisas que você deixou lá no passado e também aprimorar aquilo que você também quer fazer e ainda não conseguiu fazer. E quando, até essa é uma pergunta bem pessoal, porque é uma pessoa bem próxima de mim, quando a insegurança toma conta, por exemplo, e eu falo assim de insegurança de você decidir pequenas coisas, né? Você vai sair para lanchar. Daí a pessoa não consegue nem escolher o que ela quer lanchar. Daí ela fala, não, eu vou comer o mesmo que o teu. Né? Eu até vivi isso com uma pessoa bem próxima a mim, até no final do ano passado, dezembro, assim, que eu até me preocupei, assim, sabe? Porque eu falei, nossa, era algo bem básico, assim, escolher um X, e daí ela não quis nem olhar o cardápio pra falar, não, eu vou pedir o mesmo que o teu. Aí outro dia a gente foi no shopping, aí a gente foi pegar o milkshake, daí também, né, essa pessoa falou, não, vou pegar o mesmo que o teu, eu nunca tomei o milkshake, daqui foi o mesmo que o teu. Aí eu fiquei preocupada, assim, porque eu falei, nossa, tipo, pra mim me passou que a insegurança dela tava sendo tão grande que ela não quis nem olhar todos os sabores, de ver qual que agradaria mais, sabe? E isso leva pra alguma causa, assim, mais para depressão futuramente, ou é só uma insegurança mesmo? Você acha que seria mais uma insegurança de não querer nem pensar, ou um medo, até mesmo medo gigante, parece que dê errado, de precisar da aprovação externa, sabe? Mesmo se eu vou errar com coisas básicas, assim, de comida, ou de escolher uma roupa, assim, você tem que ter a opinião de alguém externo para ajudar a escolher. Aí veja os meus alunos vão saber essa frase que eu sempre falo, aquele gigantesco depende da psicologia, porque às vezes pode ser realmente isso que você falou, desse medo de errado, tipo, se eu escolher, será? Às vezes na cabeça dela, se eu escolher um milkshake de morango e ela escolheu de chocolate e o meu não for tão bom, talvez ela, sei lá, pense algo errado de mim, que junta novamente com as crenças que vão trazendo esses pensamentos na gente. Pode ser também uma insegurança de que eu não posso errar,
Então, se eu não posso errar, eu vou no mais seguro, que é escolher o que uma outra pessoa já está escolhendo. Tem também a questão, às vezes, até da dependência. Que às vezes ela não tem uma dependência em você, mas uma dependência de escolhas das outras pessoas. Então, eu não vou escolher para o outro escolher. Se der errado, é responsabilidade do outro. Eu dizendo, é minha culpa, é culpa da pessoa que escolheu, né? Exatamente. E ela pode até não gostar do lanche, do milkshake, de qualquer outra coisa que você tenha escolhido, mas talvez ela nem te fale, às vezes até com medo dessa questão da validação, do tipo, se eu falar, ela vai achar ruim e não vai me convidar mais, não vai querer escolher mais. Então, são vários fatores que podem influenciar nessa questão. Mas eu acho que, pelo que você me falou, parece estar muito ligado a essa questão da insegurança. Pode ser uma questão, às vezes, de ansiedade, não estar se sentindo bem, ou às vezes pode até ser um sinal de alerta, de ir cuidando, observando outros sinais, para que não acarrete, às vezes, até em uma depressão ou um quadro depressivo, nesse sentido de ficar dependendo do outro, ficar tão inseguro ou trazer essa questão do desconhecimento dela mesma, do não saber o que ela quer. É porque eu fiquei bem preocupada, assim, eu falei, nossa, será que é insegurança? Será que é uma coisa que a gente tem que se preocupar mais a parte cognitiva mesmo, cognitiva comportamental? Aí eu pensei, será que é medo de errar ou algo excessivo de querer muita aprovação de quem está próximo, das pessoas mais próximos mesmo, sabe? De querer essa aprovação, essa validação. Aí eu fiquei muito preocupada, assim, sabe? Daí eu falei, nossa... Aí agora até a gente conversando, assim, da questão do comportamento mesmo, eu fiquei... Falei, nossa, isso aqui, será que tem a ver com futuramente, né? Tomara que não, mas às vezes ser um quadro de depressão ou realmente, que nem você falou, às vezes o medo de errar faz com que queira uma validação de quem está próximo, né? Mas são sinais de alerta que eu não digo assim que são tão perigosos. Às vezes são sinais de alertas para trabalhar nessa questão da terapia como prevenção, de voltar para o autoconhecimento. Que muitos pacientes também chegam com um problema e depois eles vão vendo que vão tentando outras coisas, ou eles até dizem assim, a gente nem falou sobre isso na terapia especificamente, mas aquela outra conversa que a gente teve naquele dia lá me fez pensar e daí eu já consegui tomar essa decisão. Então já levou o autoconhecimento de uma área da vida dela, sei lá, da escola, para tomar uma decisão com os pais dela que não surgiu em terapia, mas que ela já tinha um fortalecimento para tomar essa decisão naquele momento. Então, nesses casos, esses pequenos casos que nem a gente falou até no começo ali de pequenos sinais e estar alerta, às vezes é isso, de você não esperar ter esse estopim, de chegar a algo grande. Mais grave. Exatamente. De tipo, são pequenos sinais, então talvez seja o local de eu buscar ajuda, de eu procurar alguém. Às vezes nem que seja, primeiramente, seja um amigo, um colega, para daí eu chegar a um profissional. Que também... Não precisa ser diretamente um psiquiatra ou um psicólogo de início. Eu posso chegar e conversar com uma pessoa que eu confio, que eu sei que não vai me julgar, que vai me ajudar nesse momento, que vai me dar apoio, que também é muito importante nesse processo terapêutico. Eu ia dizer, você olhar não como, né, como realmente alguém que vai estar julgando ali, mas como alguém que vai estar escutando ativamente. Isso. E falar, nossa, pode contar que eu sou teu ombro de apoio, né? Ou se eu pudesse, né, consigo já indicar alguém, às vezes já tem um nome em mente, consigo já ajudar tal pessoa para te ajudar ainda mais, né? Isso, de ter essa escuta empática que a gente fala, de não ficar se colocando, mas eu já passei por isso, mas fulano passou por isso. Não, escuta a pessoa, escuta o que ela tá te trazendo e tenta acolher. Fala, olha, talvez eu não entenda a sua dor, mas eu tô aqui para o que você precisar. Se você precisar conversar mais vezes, desabafar, quiser só falar, eu tô aqui para te escutar. Sem ficar julgando, mas por que você não fez isso? Por que tal coisa? Então, trazer, às vezes, conselhos e sugestões de apoio e não de julgamento para essa pessoa. Eu acho que hoje é um ponto crucial, porque eu acho que hoje é tão desafiador tu encontrar pessoas que vão escutar de forma empática e ativa, né? Sim. Porque muitas vezes as pessoas já querem colocar o seu ponto de vista, né? E às vezes a pessoa que está precisando, ela só quer uma pessoa que esteja só aos ouvidos dela mesmo, que esteja ouvindo atentamente. Às vezes é mais como um desabafo mesmo, né? E para a pessoa que está ouvindo, muitas vezes ela não consegue ser aquela pessoa, né? De só escutar ativamente, de ser acolhedora. Às vezes ela já quer dar a sua opinião, colocar o seu ponto de vista. Mas eu faria aquilo, no teu lugar eu faria aquilo. E às vezes não é o momento de fazer isso. E às vezes aquela outra pessoa, ela nem quer saber o que você faria, né? Tipo, ela só quer ter um ouvido ativo ali para ela poder desabafar, né? Exatamente, só quero
Só quero tirar, ó, só quero falar. O falar é terapêutico, por isso que existe a psicoterapia. Então, o falar é terapêutico, às vezes o só falar, tira já um peso muito grande da pessoa. E você tá ali escutando e presente também é bom. E também tem um lado um pouco contrário, que eu acho que seria bom até a gente falar. Às vezes a pessoa não quer falar, ela se mantém em silêncio. Ela muitas quer pessoas ficar em silêncio. Exatamente, que às vezes aconteceu uma situação e ela quer o silêncio dela, ela não quer falar sobre aquilo. Então, respeitar também esse silêncio da pessoa e esperar quando ela quiser falar. E trazer, às vezes, até essa fala, olha, eu sei que você não quer conversar agora, eu sei que talvez você esteja passando por algum problema, mas quando você quiser falar, quando você estiver pronto, eu tô aqui para te escutar, para te ajudar ou só para estar aqui ao seu lado. Isso também eu acho que é muito importante. E falando um pouquinho em silêncio, como que você vê, assim, que tem pessoas que não conseguem ficar com elas mesmas, não conseguem ficar em silêncio, né? E às vezes pra ela é horrível, tipo, nossa, como é que eu vou ficar quieto comigo mesmo, né? Que é até uma coisa que acho que aí falta consciência de você saber quem é você. E como que você vê em 2026 a questão do silêncio? Com tanta coisa acontecendo, se a gente pensar, pega o celular, é notícias, é Instagram, é TikTok, é 1001 redes, né? Quando vê, tu já liga a TV, tá assistindo um filme, uma série. Como que tu vê? Tu acha importante, ou vai depender de cada um, mas tu acha importante a pessoa ter pelo menos 20 minutinhos no seu dia a dia para ficar em silêncio, sabe? Em silêncio. Não vou ligar nada, não vou ligar som, não vou ligar TV, não vou ficar rolando ali, né? Para ver os memes engraçados no Instagram, vou ficar comigo mesmo, até mesmo para projetar o meu amanhã. Sim, é muito importante, porque quando você fica em silêncio ou silencia, digamos, o teu ambiente, é até um espaço de você de reflexão silenciosa, do tipo, não preciso ficar escutando uma música, não preciso ficar escutando isso, aquilo, ou falando toda hora comigo mesmo, e só parar e pensar. A gente muda muito de opinião, e se a gente reparar, a gente muda muito de opinião quando a gente está em silêncio. Quando a gente não está ali brigando, discutindo. Claro, situações, mas as opiniões próprias mesmo da gente, a gente muda muito mais quando a gente tem esses momentos de silêncio. Tem alguns pacientes, e eu até brinco às vezes com os pacientes meus, eu moro sozinha, então tem dias assim que eu não escuto a minha própria voz, que eu fico em silêncio o dia todo porque eu não atendi ninguém ou porque eu não estou trabalhando naquele dia, e é um dia bom, não é um sintoma depressivo nem nada assim, é só o meu momento de ficar em silêncio, de às vezes escutar o barulho da rua, escutar o meu cachorro ali latindo, alguma coisa assim, mas é só isso, não preciso falar o tempo todo. Isso até, o que nem você falou agora, é um grande problema, que todo mundo quer dar opinião, todo mundo tem algo a falar, mas às vezes pode falar, mas talvez parar um pouquinho, ficar em silêncio antes e refletir sobre aquilo antes de falar. Nós, né, a gente falando em silêncio, que é um momento assim tão desafiador em 2026, né, por causa do caos, que nem eu falo, as pessoas estão muito bem informadas hoje, mas às vezes nem a informação segura, né, porque muitas vezes o pessoal tira informação de fontes não seguras. Então tem tudo isso, né? Eu falo, a informação tem um monte, mas às vezes é só o pessoal que se acha sabichão, né? Isso. E antes da gente ir pro próximo bloco, que é do Janeiro Branco e essa cultura do cuidado, eu quero que você conte para o pessoal que está nos acompanhando, ou aqui no Conexão Mais Saúde, ou no Instagram da revista Mais Saúde, e até mesmo o pessoal que está na TV Araucária, né? Um abraço para o Maurício, que sempre está passando o podcast Conexão Mais Saúde na TV Araucária, que você conte como te encontrar. Encontrar a Milena. Atualmente, eu trabalho muito mais com o Instagram, eu tenho meu Instagram pessoal e meu Instagram profissional. O profissional é @psi.milenajacinte, e por lá vai ter um linkzinho já na bio que vai estar com o meu WhatsApp, tem alguns outros links sobre alguns outros conteúdos também que eu produzi, que lá você pode estar entrando em contato comigo, me mandar uma mensagem, pode me perguntar como que são as sessões, eu atendo online e presencialmente, então não precisa ser só de Guarapuava, eu estou atendendo também fora. E lá eu sempre, antes de todas as sessões, eu explico um pouquinho como que funciona, então tiro todas as suas dúvidas também antes de começar o processo terapêutico. A gente conversa um pouquinho antes, até para ver se você se identifica comigo como sua terapeuta ou como não. Ou às vezes só para tirar alguma dúvida também, eu estou à disposição, não precisa ser só para fazer sessões. É psi.milenajacinte, né? Milena com Y. Isso. E o Jacinte também, o último?
Isso também, um pouquinho Até eu complicado. ia te perguntar, porque como eu escrevi teu nome com Y e o Jacinte com Y no final, falei, nossa, eu vou perguntar, porque daí se o pessoal às vezes, né, colocar tudo com I, não vai te encontrar. achar. Então é Milena com Y e o Jacinte, o último, é com Y também. Vamos falar um pouquinho do Janeiro Branco. Como que essa campanha surgiu? Sei que foi bem lá atrás. Como que ela surgiu e qual que foi a ideia de ter o Janeiro Branco? Então, a gente tem, dentro da área da saúde, a gente tem todos os meses coloridos, que a gente chama, né? E o Janeiro Branco, ele surgiu dessa ideia de ser branco como se fosse uma página em branco, do tipo, começando o ano, então eu vou virar minha página e começar a escrever algo novo. Não apagar o passado, mas tipo um recomeço mesmo. Então, essa página em branco, essa ideia de estar em branco, é justamente para você começar algo novo, começar a cuidar da sua saúde mental. Principalmente o foco do Janeiro Branco é na prevenção. Porque a gente fala muito também sobre o Setembro Amarelo, né? Mas o Janeiro Branco ele está bem focado nessa prevenção à saúde mental, em todos os aspectos da saúde mental. Até você falando isso, eu ia te perguntar justamente isso, que a gente já falou um pouquinho, né? Mas não focar tanto no tratamento, mas na prevenção, né? Porque quando a gente fala em saúde mental, às vezes vai passando, quando né, a pessoa vê, ela poderia ter começado antes e seria uma forma de prevenir, seja, né, uma ansiedade, seja uma depressão, né, seja o excesso de trabalho que levou a chegar até o excesso de trabalho, né? Então, realmente, uma forma de prevenção, que em todas as outras áreas, não só na psicologia, mas em todas as outras áreas, a gente fala, o importante é prevenir do que remediar, né? Exatamente. E o Janeiro Branco, acho que ele traz essa questão realmente de vir para as pessoas terem mais consciência, para prevenir de ter uma doença mental, né? Isso, o olhar para você mesmo, de olhar se esses sintomas, se esses comportamentos que eu tenho são normais, digamos assim, estão dentro da minha rotina, estão me fazendo bem, ou se estão me fazendo mal, se é algo que eu preciso tomar cuidado, se eu preciso procurar um profissional, se eu preciso inserir alguma coisa ali na minha rotina, alguma coisa para melhorar. A gente falou sobre essas pequenas metas, coisinhas pequenas. Eu acho que o Janeiro Branco é essencial para isso. Você não precisa começar agora em janeiro indo para academia 5 vezes na semana. Todos os dias, todos os dias. E se eu falhar, vai trazer frustração, que já vai trazer outros sentimentos. Vou colocar uma meta pequena. Vou uma vez por semana, já é um começo. Vou olhar para mim mesma, vou ver o que eu preciso. Então a gente falou um pouquinho sobre metas, mas essas metas também serem construídas de você não só pensar se espelhando nas pessoas e tudo mais, o que eu preciso fazer para mim mesmo. E não colocar a saúde mental como algo banal, mas como ela não é um luxo, ela é essencial na nossa vida. E precisa estar sempre alinhado com outras coisas. Se a gente não está com a saúde mental equilibrada, as outras coisas da nossa vida também não vão funcionar muito bem. Então a gente sabe questão de custo e tudo mais, mas tem coisas que a gente pode fazer que ajudam também na nossa saúde mental. E a questão, até a gente não falou muito sobre isso, a gente já falou dos pequenos hábitos, né, diários, e a questão de como lidar com as frustrações. Tipo, quando, eu fiz minhas metas agora em janeiro e coloquei que eu vou ir X vezes na academia, vou me alimentar melhor, vou ter um tempo de qualidade com os meus filhos, né? E quando começa a não acontecer, e às vezes a pessoa pensa, não, então se já não aconteceu nessas 2 primeiras semanas de janeiro, tipo, já vou chutar o balde, não vai acontecer mesmo, não vou conseguir mudar, tipo, nasci assim, sou Gabriela, nasci assim, vou morrer assim, né? Como lidar com as frustrações? Eu acho que é importante a gente ver que a frustração não é o fim. Então, se houve um erro, uma falha, alguma coisa ali, entender o porquê que eu falei, o porquê que eu não fui na academia, o porquê que eu não tive esse tempo de qualidade, o que aconteceu, às vezes é questão de rotina e tudo mais, e tentar não se julgar e culpabilizar. Tipo, olha, não deu certo, mas vou tentar recomeçar, voltar, retomar aquela coisa assim do motivo novamente. Se eu fiz essa meta, é porque eu tive um motivo. Se eu não cumpri essa meta, talvez eu tive um motivo também de não ter conseguido cumprir. Então, tentar não se culpabilizar de que não deu certo, então eu vou chutar o balde e tudo mais. Não, eu vou tentar retomar aquilo lá e voltar, daí volta novamente, aquelas pequenas metas. Se eu coloquei 3 vezes na semana, eu vou diminuir, vou colocar uma vez na semana. E uma outra coisa que eu sempre falo, comemorar as pequenas conquistas. Essa parte de comemorar, muitas vezes a gente esquece. Eu esqueço, Sim. né? Eu até, agora você falou, até eu falei pro meu esposo ano passado, assim, né? Eu falei, nossa, quando eu vejo alguma coisa, assim, mais grandiosa que eu faço meu dia, que eu fecho meu dia, eu comemoro.
Eu falei, mas às vezes tem tantas coisas pequenas que é o que vai levando você a chegar, né? A alcançar aquilo ou no grande sucesso e a gente às vezes acaba deixando na correria e não comemora, né? Tem até um exercício que eu não sei se eu posso falar, que eu faço com os meus pacientes. Ah, não, acho que o pessoal, esse é um vai spoiler gostar. muito legal. O pessoal vai querer ouvir o exercício para fazer em casa, né? Em casa ou no trabalho, né? É um potinho da gratidão que eu falo, assim, que você faz realmente, é um potinho, alguma coisa que você vai pegar uma caixinha mesmo. Aqui, ó, até tem ali atrás de você o Isso. potinho da gratidão. Posso pegar só pra mostrar? Eu até trouxe pra revista, que eu deixei em casa. Em casa eu fui colocando mais, né? Eu até, esse potinho eu fiz começo do ano passado. Eu fiz um aqui, um em casa, até eu escrevi à mão mesmo, gratidão. Que o que eu faço com meus pacientes, você pega um potinho realmente e cada dia, eu peço que seja cada dia, mas claro, rotina e tudo mais, você vai colocar alguma coisa que você foi grato. E não precisa ser alguma coisa gigantesca. Às vezes é tipo, ainda bem que não choveu e eu não precisei pagar o Uber para ir trabalhar. São coisas pequenas, coisas que vocês são gratos. E às vezes é gratidão por você mesmo. Ainda bem que eu consegui terminar aquele projeto. Que bom que eu terminei aquele projeto. Então fazer isso dali, e às vezes o que eu falo sempre para os pacientes é, final do ano, a gente falando sobre final de ano e começo de ano, pega esse potinho e relê tudo que você colocou. Vê ali o que você foi grato, o que foi bom na tua vida, porque chega também final de ano, você pensa, nossa, meu ano foi terrível, foi muito ruim, não sei o que, e tudo, e que espero que acabe logo. E quando você pega esse potinho, você começa a ver que teve coisas muito boas, mas que a gente não reconhece, né? Que fica, às vezes, né, tu comemorou no dia, mas depois foi passando e tu nem lembra que aconteceu aquilo, né? Exatamente, você não se dá o valor pelas coisas que você faz. E a gente só se dá o valor muitas vezes pelas coisas grandes, não pelas coisas pequenas que a gente consegue fazer. E aí cabe que nem eu falei, que muitas vezes comemora conquistas grandes, né? E eu às vezes não percebo que aqueles pequenos pontinhos no caminho foi o que levou a conquistar aquela conquista, assim, que fala, nossa, essa conquista, uau! Mas às vezes é cada dia tu fazer um pouquinho que leva lá pra conquista grande no final, né? Exatamente. Então aqueles passinhos de formiguinha que a gente vai dando, que a gente consegue chegar lá no topo da escada, que viu que eu consegui cumprir aquilo, porque eu fiz aquela coisinha mínima aquele dia, de tomar uma decisão aquele dia que pareceu que não foi nada, de às vezes impor um limite, de falar um não, de fazer alguma coisa assim, que me levou aonde eu tô hoje, né? Então isso é muito bom. Olha, eu tive uma ideia, Ana. Queria dizer aí, o pessoal vai escutar só a voz da Ana, se ela vai topar, depois ela repassa pra cá. O que acha de cada dia a gente se comprometer e fazer uma frase da gratidão pra colocar nesse potinho? Topa? Você? Porque agora com a ideia dela eu falei, nossa, se cada dia, né, nós três, né, quando depois a Carla voltar também, nós três fazer uma frase, pode ser curtinha, colocar aqui. É muito bom. Pra depois chegar, tipo, dezembro, começo de dezembro, a gente olhar e falar, tipo, né, teve todas essas conquistas, né, e graças a isso a gente conquistou isso, foi um ano, né. Porque até quando a gente falou sobre metas, né, quando a gente estabelece metas, a gente tem que pensar também sobre o passado, sobre o que eu já conquistei. Então isso é muito bom de ver. Vocês vão ver o que vocês conquistaram e ver o que vocês querem conquistar ainda mais, né. Olha, ficou algo que a gente vai fazer aqui na revista. Aí, no final do ano, a gente traz a Milena de novo pro podcast, a gente mostra o potinho cheio, viu? Tipo, deu certo. A equipe da Revista Mais Saúde colocou todo dia sua frase de gratidão no potinho de gratidão. Eu tô muito feliz de ver. Tem mais alguma dica ou algum exercício, assim, além do potinho de gratidão, que você gostaria de deixar para quem está nos acompanhando para começar o ano com tudo, né? Que nem eu falo, começar com o pé direito, começar com tudo e algo assim que realmente vai trazer mais consciência, né? Tanto comportamental, consciência física, emocional de quem está nos acompanhando. Eu vou pegar então uma coisa bem do TCC, então. Bem da sua área. Bem da minha área mesmo, que eu gosto muito. Eu trabalho muito com a questão da escrita terapêutica, né? O potinho também entra nisso. Mas às vezes você manter um pequeno diário é uma coisa boa. Não precisa ser no papel. Pode ser no celular, no computador, onde você quiser. E você escrever um pouquinho sobre aquele dia, sobre aquela semana, se às vezes você não conseguir escrever todos os dias. O que aconteceu, como que você se sentiu com aquilo e o que você fez com aquilo.
isso vai criando uma consciência emocional e até tirando aquele viés que às vezes a gente tem de interpretar algumas situações erradas, do tipo, ele tá me julgando, ele tá fazendo tal coisa, tudo deu errado na minha vida. E quando você concretiza no sentido realmente de escrever, você coloca uma outra visão, do tipo, nossa, agora colocando aqui no papel, talvez não foi tudo aquilo. É a mesma coisa daquilo que a gente tá pensando em algo e quando você fala, você pensa, putz, acho que não é isso que eu tava realmente pensando, né? Então, eu acho que essa é um diáriozinho que eu falo para meus pacientes, mas escrever sobre o que aconteceu, como que você se sentiu, o que você fez, o comportamento que você teve, você vai tendo uma reavaliação sobre os comportamentos, sobre os seus sentimentos e vai ajudando na consciência emocional, vai ajudando também na tua paz, no sentido de tipo, estou com a consciência limpa do que eu fiz ou do que eu não fiz. Isso eu acho que é um exercício muito bom de fazer. Nossa, curti. Eu já ia gostar do papel. Como eu gosto muito do papel, Também. eu já ia gostar de ter um diário mesmo, que nem eu tinha na minha adolescência, aqueles diário com chavezinho. Eu ia gostar de ter um diário mesmo e colocando ali, né? Nem que fosse meia página por dia ou uma página inteira, o dia que tá mais inspirada, né? Mas eu sou muito de escrever no papel, né? Eu também adoro. Eu tenho vários cadernos. Os meus alunos e pacientes sempre vê. Eu tô com um caderno diferente que sempre vai acabando e eu gosto muito de escrever. Eu acho que... E também essa parte, além da tecnologia, isso realmente é muito bom, porque a gente realmente concretiza aquilo que a gente está pensando. Então... tipo, porque parece que assim, no notebook, tu vai abrir ali o Word ou um Doc ali, mas parece que ali tá tão mais fácil de escrever. Aí parece que quando tu tá pensando, escrevendo, tu tá colocando... A impressão que eu tenho é que realmente eu tô colocando aquilo no papel, eu tô verbalizando aquilo, mas tô com a caneta ali, que tem aquele esforço maior de você escrever, né? Colocar no papel. Então, tipo, tu tá concretizando aquilo que você quer ou aquilo que você fez, né? É aquela coisa que a gente fala assim, às vezes o básico funciona, não precisa de muitas coisas, é só um papel e uma caneta, um lápis, já ajuda muito na gente. Nossa, fiquei muito feliz, né, da Milena ter topado o nosso convite, ter vindo pro Conexão Mais Saúde. E a gente não poderia ter começado diferente, né? Com um assunto importantíssimo, um assunto que, principalmente 2025 e esse ano, as pessoas estão falando bastante, né? Do caos da saúde mental. Então, a gente precisa trabalhar a prevenção para não chegar a algo mais grave ou até pensamentos suicidas, né? Enfim, então, como eu falei, a saúde mental é tudo. E a gente só consegue realmente... ter clareza do nosso propósito, das ações, quando a gente está com a saúde mental em dia. Então, fico muito feliz, Milena, de você ter aceitado o convite, de ter vindo aqui ter o podcast Conexão Mais Saúde, né? Tenho certeza que virá mais vezes, porque eu falo que a saúde mental está sempre também evoluindo, é um joguinho ali que sempre a gente tem que estar evoluindo, estudando, lendo muitos livros, né, para estar bem. E... agradeço, se puder compartilhar mais uma vez no Instagram aqui, pro pessoal que já quer te seguir, já te dar um oi, tiver alguma dúvida ou fazer uma avaliação inicial com você, como você falou, psicólogo também tem os dois lados, né? O paciente tem que gostar de você, você tem que ver se consegue atender a demanda, né? Então eu falo, é uma coisa bem, bem íntima mesmo, né? Então se puder deixar mais uma vez aqui para quem já quer te seguir, já tirar as dúvidas. Então, meu Instagram é @psi.milena com Y, Jacinte também com Y no final, tá? E eu agradeço também muito, fiquei muito feliz com o convite, achei a conversa muito boa, muito gostosa, a gente falou sobre várias coisas que são, acho que, muito importantes, que vão ajudar e agregar muito na vida de quem tá aí assistindo e gostando. Com certeza. Eu não sei se é porque eu amo esse assunto de saúde mental, mas eu tenho certeza que para você fez toda a diferença, toda a entrega, todas as dicas, os exercícios agora no final. E manda esse episódio do Conexão Mais Saúde para quem você acha que precisa realmente ver esse conteúdo, né? Seja irmão, amigo, pai, mãe, manda para todo mundo, que tenho certeza que algumas pinceladas, algumas informações vai fazer a diferença aí na sua vida. Um beijo, até a próxima!